Olá pessoal, estou nessa vibe de chakras, então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, compartilhar um pouquinho mais com vocês e aproveitar, né, para organizar o pensamento, importante. O conhecimento sobre os chakras é muito importante, muito útil para autoconhecimento, para que a gente se observe melhor, para que a gente se perceba melhor. E mesmo que você não tenha percepção dos chakras, não visualize, não sinta, você saber aspectos e características é interessante, né? Traz a nossa atenção para aquilo, traz a nossa presença para aquele ponto e promove o autoconhecimento. Legal. Então, nós temos alguns detalhes interessantes, né? O conhecimento mais antigo sobre os chakras vem da Índia, vem de muito tempo atrás. Yogis, rishis, pessoas com poderes paranormais que desenvolveram siddhis, capacidades extrasensoriais, que perceberam, né, os chakras, que observaram essas dinâmicas energéticas e que ensinaram para os seus discípulos, para os seus alunos. E esse ensinamento, ele é pertinente à época. Ele flui de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas. Você tem uma pessoa desperta, iluminada, realizada, e você tem alunos que estão no caminho. Então é preciso um cuidado muito especial sobre como você explica as coisas para essas pessoas. Porque senão perde-se informação, perde-se entendimento e não cria uma conexão, né? Então nós temos aqui uma literatura que traz para a gente esse aspecto mais antigo. Nesse livro do Motoyama, ele traz ali 2, 3 vertentes, né, muito ligadas a esse aspecto. Nós temos esse livro da Naomi também, que traz aspectos mais antigos, mas já oferece uma visão um pouquinho mais interessante. Nós temos esse livro dos chakras, né, do Harish, que é muito bom também, traz esse aspecto um pouco mais antigo e faz algumas adaptações, muda um pouquinho a linguagem. Então a gente tem acesso a informações de como que pensavam, né, esses yogis. Sati Kakra Nirupana tem na internet, tem algumas versões de tradução dele. A versão mais comum é aquela da Serpente de Fogo ali, do Avatar, da Nova Era, coisa e tal, mas é razoável, é útil, né? Nós temos. E nós temos também uma visão mais recente, né? Nós temos a Bárbara Brennan, com Mãos de Luz, que ela praticamente não se apoia em nada desse aspecto antigo, não usa simbologia, não usa nada. Nós temos esse livro aqui do Delpé, que também traz uma abordagem dos chakras, interessante. Esse aqui é um livro interessante, Ele traz ali uma visão, né, dos chakras também bem atual, muito ligado com doenças, manifestações de doenças. Tem algumas uma pequena grande incorreção, 2 na verdade, mas a gente consegue entender. Então nós temos aí também uma visão mais atual, né? E nós temos um livro que tem o seu valor histórico, mas que por conta disso, né, dessa bagunça toda aqui, infelizmente não deveria nem estar sendo utilizado. E infelizmente é disseminado. O Leadbeater ali, por conta da época, modifica, né? Nós temos um chakra secundário aqui que ele usa, traz ele à tona. Nós temos no centro cardíaco ali também
que é no centro do peito, e nós temos no coração um chakra secundário, que ele também desvirtua, então tem algumas interpretações equivocadas. Um dos vídeos anteriores eu comento sobre as cores dos chakras, né, que as cores dos chakras não são as cores do arco-íris. Isso é uma tentativa ocidental de interpretar, está incorreta porque não segue aquela linha ali de frequência, né, não segue aquelas cores. Os chakras são muito dinâmicos, dependendo de como eles estão, dependendo do funcionamento, da situação deles, podem apresentar cores diferentes. Então, eu digo que não vale a pena se basear em cores, eu acho que outros aspectos são mais interessantes. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os animais dos chakras. Pois é, então aí eu digo que as cores não têm utilidade, mas eu trago animais. Contraditório? Paradoxal? Não. Os animais eles são bem simbólicos, e eles estão muito nessa linha, nessa escola mais antiga, né, de ensinamento dos chakras. Por quê? Porque os animais têm esse simbolismo, um simbolismo de região, de época, que se encaixa muito bem naquilo que o chakra representa, naquilo que o chakra contribui para a gente, né? Então, cada um dos chakras possui um animal, né? Que no caso aqui o Harishi chama de o portador da sílaba seminal, né? No caso o Lam, porque a gente está falando aí de chakra Muladhara, chakra básico, ou primeiro chakra. Então aqui o portador da sílaba é o elefante. Então aí quando você vai estudar, quando você vai entender toda uma simbologia ligada ao elefante, ligada às tradições da Índia. Não é você pegar o elefante hoje, que não é usado praticamente em lugar nenhum como símbolo, né, como tradutor de características, é mais um animal, assim por diante. Naquela época, naquela cultura, havia. Então é preciso aprofundar um pouquinho para entender, né? E há uma história, se você pesquisar, há uma história por trás do elefante, no caso é o elefante Airavata, e que isso é contado, isso é oferecido. Por quê? De novo, porque facilita o entendimento, né? Facilita o entendimento. E se a gente for procurar, o desenho do chakra, que representa o chakra, está ali, o elefantinho. Está ali o elefantinho. E esses animais, eles vão seguir até o chakra da garganta. Eles vão seguir até o chakra da garganta, o Vishuddha. Então aqui no Vishuddha nós temos mais um elefante, que é o Gaja. Portador da sílaba seminal, que no caso é o Ram. E ali você tem no Vishuddha um outro elefante, diferente um pouquinho daquele primeiro, né? Então aí já tem uma outra simbologia ligada à garganta. A partir do chakra frontal e coronário já não tem mais animais, porque já não se encaixaram, né, nenhum animal com as perspectivas envolvidas. Então, para aquelas pessoas da Índia, 2.500 anos, 3.000 anos atrás, talvez mais, esse simbolismo era verdadeiro, esse simbolismo era útil. Muito mais do que falar em pétalas, em quantidade de pétalas até, inclusive cada pétala tem a sua letra em sânscrito, porque muitos naquela época não sabiam ler e escrever. Então quando você traz um animal e você estabelece uma simbologia e a pessoa entende, fica muito mais fácil de entender funcionamento, características do chakra. Hoje a gente não pode pegar como eu disse, um elefante e querer encaixar ali, porque a nossa sociedade não tem simbolismo mais para isso. Nós já perdemos isso. Mas, para estudar e entender a visão
que esses yogis, que esses rishis tinham e que passaram, você tem que buscar na literatura, uma literatura que contemple, né, que contemple essas informações e que situe a gente naquele contexto ali, daquela cultura. Tem na internet, tem muitas interpretações. Esse livro do Harishi fala, né? Então, deixa eu pegar aqui o que ele diz sobre o animal. Né? Ele faz toda uma descrição ali do Airavata e fala um pouquinho sobre a associação. Tem mais coisas, tá? Tem mais coisas, né? O caso aqui ele é bem, é bem prolífico, ó, tem uma página e mais um tanto aqui. Mas se você for para o Google, você for para o Gemini, lá, a inteligência artificial do Google, você vai encontrar com certeza uma fala maior, uma descrição maior e perspectivas maiores, né, sobre o elefante. Colocando o nome dele lá você consegue. Mas as cores não têm um simbolismo? Não tinham um simbolismo? Tem, as cores têm um simbolismo. Mas as cores têm esse aspecto meio genérico. Qual é o tom preciso desse azul? Qual é o tom preciso do vermelho, lá do chakra básico? Então, o simbolismo da cor, né, ele já é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Embora tenha, né, os chakras ali tenham, né, a sua cor e é um aspecto simbólico, mas é muito complexo. Muito difícil da gente padronizar, né? Falar um azul, cada um entende um azul diferente, cada um percebe um azul diferente. Então a chance daquilo gerar confusão era muito maior. Sem falar que as cores que a gente percebe nos chakras, que já estão mais para o aspecto sutil, para o aspecto astral, né, espiritual, que seja, são cores diferentes das cores físicas. Quem já teve uma projeção astral, uma saída do corpo, e teve a vivência de cores, percebe que há uma diferença difícil de exprimir, difícil de explicar, de descrever das cores. Então torna complicado. Os animais, nós temos esse entrave, né? Perdeu-se o simbolismo hoje em dia. Então, como que você conecta com o chakra? Aí você vai ter que buscar a história e contextualizar. Isso é importante. Tá? Então, não é um elefante qualquer, não é um crocodilo, um jacaré qualquer. Então, há toda uma história explicando e trazendo autoconhecimento. Serviu no passado, pode servir no presente, desde que seja bem coerente, que seja bem explicado, que seja bem pesquisado, que seja bem embasado. Senão a gente tem problemas, né? Dificuldades de interpretação e tudo mais. Então é importante que a gente saiba que existem sim animais ligados a alguns chakras, não todos, e que eles expressam uma ideia, um conceito que nos facilita o entendimento. Vale a pena ler, vale a pena pesquisar. Eu acho que a gente precisa ter, né, essas duas vertentes. A nova, toda a dinâmica que se traz hoje em dia, por exemplo, o DLP aqui, ele traz uma visão empresarial, ele quer maximizar, ele quer fazer com que a pessoa evolua, cresça, se desenvolva e desempenhe e fique rico e ganhe dinheiro e seja líder, né? Ele tem uma visão desse tipo. É possível, a gente respeita uma visão. Embora quem comece a trabalhar com chakras, quem comece a trabalhar com despertar, vai naturalmente se afastar dessas coisas materiais. Mas ele tenta encaixar e tenta fazer disso, né, a ideia dele. Então é importante que a gente conheça
essas vertentes. E essas visões mais novas, elas não levam muito em consideração, né, o que já foi escrito. Eles partem para uma nova ideia, novos conceitos para falar de chakras e da utilidade deles. Legal? Era isso então. Até a próxima.